E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estaremos falando sobre introdução em redes neurais artificiais. Estaremos dando prática em perceptron de camada simples. Se ainda não viu a aula anterior, eu aconselho aí que revise os vídeos anteriores e possa ver a aula, né, que nós tivemos sobre perceptron de camada simples, né, que tem conteúdos bastante importantes que serão utilizados nessa aula. Então, pessoal, quem vos fala é o engenheiro Agnaldo Sachito, então sejam bem-vindos à nossa videoaula. Ok, pessoal, para a nossa videoaula prática, né, para a nossa aula prática, a gente estará fazendo uma comparação, né, estamos utilizando o perceptor de camada simples para fazer uma comparação entre uma pera e uma maçã. Vamos utilizar os atributos como o peso e o pH, né, para fazer essa comparação. Então, aqui temos a nossa tabela, né, com os nossos dados. Ok, de x1 a x2 nós teríamos praticamente aquilo que seriam os nossos elementos, né, padrão, seriam nossos elementos padrão, ok, para esse treinamento, ok, ou o número de amostras, que é o número de amostra que seria de 1 a 6, então aqui teríamos os pesos e o pH. Então aqui teremos a nossa saída, maçã, pera, ok. Então, pessoal, aqui, por exemplo, né, com um peso de 98, um pH de 3,6, então teríamos uma saída como maçã. Então, assim sucessivamente. Ok? Então, aqui teríamos a nossa preparação dos dados. Aqui teríamos aqui, né, o nosso vetor. Ok? Agora, aqui na nossa saída, em vez de utilizarmos os rótulos de letras, né, ou strings de maçã, pera, então nós estaríamos utilizando os rótulos numéricos, né? Nesse caso, -1, estaríamos falando de maçã, e quando tivéssemos uma saída de +1, né, ou um positivo, então estaríamos falando de pera, ok? Então, aqui mais ou menos assim estaria o nosso código, né, em Python, neste caso, teríamos mais ou menos assim, ok? Esta seria a nossa saída, ok? Aqui seria a nossa saída, nesse caso a pera, a maçã aqui, ok? Essa saída. E vale ressaltar que o último vetor ou conjunto de dados para o perceptron, sempre dizemos que completamos um ciclo chamado de época. Quer dizer, depois de percorrermos e chegamos até o último elemento, né, do vetor, então nós completamos uma época. Automaticamente o algoritmo é reiniciado, né, até o conjunto de épocas que a gente definiu. E aí temos aí um ciclo segundo o número de épocas que a gente definiu. Ok? E também vale ressaltar que a saída, né, do perceptron, se assumir -1, então o erro vai ser igual a 1, né, menos -1, que é a nossa saída, então teríamos alguma coisa como positiva. Ok? Se for nesse caso, então teríamos 0. Ok? Então, vamos lá, né, a nossa programação para ver mais ou menos como funcionaria. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca NumPy. Teremos importando essa biblioteca, ok? Ok, depois estaríamos definindo, né, aqui estaríamos, né, vou meter aqui, definir, teremos definido o número de épocas, e a amostra, ou o nosso número padrão, né, dos dados. Então vou colocar aqui, num, okay? Vou dar espaço por aqui, num, épocas, né, criei, estaríamos dando, né, umas 10.000 épocas, ok? Significa que é o número de vezes que o nosso algoritmo estaria repetindo. E a nossa amostra, né, que é o conjunto de dados, vou dizer aqui que vai ser igual a 6, né? Perfeito. Então, aqui estaremos a definir nossos atributos,
atributos, ok? Ou nosso peso, o peso seria igual. Vamos já definir nosso peso no array, ok? Então seria 113, ok? 122, 107, 98, ok? 115 e 120. Perfeito. Peso, ok? Tiramos o pH, ok? Dentro de um array igualmente. Então teríamos 6.8, 4.7, 5.2, 3.6, 2.9 e por último 4.2, ok? Perfeito. E aqui vamos definir o nosso bias, ok? Aqui o bias, definir o nosso bias, que será unitário, ok? Aqui vamos definir as entradas, né? Entrada do perceptron. Então x vai ser igual a então teríamos o peso, ok? Definido anteriormente, e o nosso pH, que seriam os nossos valores de entrada. E o y, né? Okay. Dentro do array. Então teríamos aqui menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1 e 1, ok? Ok. Aqui, nossa taxa de aprendizado. Definir como eta vai ser igual a 0.1. Ok? Aqui estaríamos a definir, né? Define o vetor de pesos. Pesos, né? Teríamos zeros. Teremos 1,3. Ok. Perfeito. Aqui, iríamos definindo o array para armazenar. Para armazenar os erros. Ok. Temos zero, vai ser igual. Zeros. Ok. São 6 elementos. Aqui então vamos calcular a nossa função de ativação.
Vamos à função de ativação. Okay. A nossa função de ativação. Okay. Será de grau polar, grau bipolar. Ok, essa será a nossa função de ativação, que é a mais simples, né? A função de ativação mais simples. Okay? Vamos dizer assim, okay? Se o valor for menor que zero, ok? For menor que zero, o que acontece? Okay? Vai nos retornar que return -1. Se não, então vai retornar 1. Perfeito. Então, aqui vamos para o nosso número de épocas. O nosso número de épocas. Vamos por aqui. E a nossa amostra. Significa que ele vai dando um ciclo, vai repetir a nossa amostra, né? Segundo o número de épocas que a gente definiu aqui, que nesse caso são 10.000. Perfeito, ok? Aqui vamos inserir o bias, ok? No vetor de entrada. O xb vai ser igual a bias, ok? Aqui calcula campo induzido. E aqui calcula a saída né, do perceptrão. Calculamos a saída do perceptrão, ok? Então, seria a nossa função de ativação. Copiar isso para aqui.
Vamos ir passando. Perfeito. E por fim, então vamos calcular o erro. Calcula o erro. Vai ser igual. Aqui teremos nosso erro. Que seria igual. Isso, ok. Usamos o capa. Menos, ok. E por fim, ok. Treinamento, ok. Tiramos o treinamento do Perceptron. Tabs, ok. Igual tab mais o eta, ok. Vezes o erro vezes aqui. Ok. Por fim, vamos imprimir aqui um vetor, ok? Com erro. Ok. Então está perfeito. Vamos lá ver se funciona. Ok. Então vamos lá rodar. Aqui está a rodar. Perfeito. Então temos aqui o nosso vetor de erro. Tem aqui o nosso resultado. Ok. Isso significa que o nosso perceptron, né, a nossa rede neural, conseguiu aprender, ok? Conseguiu aprender a primeira volta, conseguiu aprender a segunda volta, a terceira, ok? Mas parece que está com dificuldade em aprender esta por aqui, aprender esta por aqui, aprender isso por aqui. Okay? Significa que tivemos uma ativação, com o resultado de zero, com um erro, né? 0, 0, 0, significa que ele conseguiu aprender em cada uma das épocas, ok? Cada um dos elementos, mas que tivemos uma dificuldade por aqui. Então, costuma dizer que quanto mais épocas, né, mais efetivo pode chegar a ser, né, o nosso treinamento. Eu acho que talvez temos que fazer aqui, né, porque tinha que dar tudo igual a zero. Significa que aqui está com dificuldade em aprender, né. Vamos ver aqui qual seria o problema. E neste caso, talvez tenhamos que aumentar o número de épocas. Vamos aqui experimentar, em vez de 10.000, vamos passar para 70.000. Vamos passar para 70.000 épocas. Ok? Então vou rodar por aqui. Logicamente 70.000 vai demorar um bocadinho mais. Vamos lá ver. E vai demorar um bocadinho. Nesse caso são 70.000 épocas. Vamos ver se agora... Ok, perfeito. Então tá. Significa que realmente, né, foi necessário aumentar o número de épocas para dizer que por cada uma das épocas, dos padrões, significa que foi dando zero. Isso significa que ele aprendeu, né? Conseguiu aprender por cada uma, ok? Das amostras que a gente foi dando por aqui. Então, pessoal, este então foi aqui uma aula prática, né, sobre Perceptron de camada simples. E então nos vemos na próxima aula, que estaremos falando sobre Perceptron de múltiplas camadas. Então, estamos juntos, pessoal.